eu ver se eu consigo ver por aqui. Estamos ao vivo no Facebook, segundo o Zoom, pelo menos. Nós vamos fazer uma verificação no outro lugar. Eu sou Arline Davis, estamos aqui com Alexandre Bortoleto. Sou eu! Estamos fazendo a multitarefa de conversar um com o outro, com o mundo, e verificar ainda se estamos transmitindo no Facebook, na página de We Evolve World. E nesse trabalho que nós fazemos com públicos, com empresas, nós há muito tempo, sei em comum, pelo menos dessa parte da nossa história em comum, estamos trabalhando com programação neurolinguística, estamos trabalhando com hipnose, transes generativos, cruzamos várias vezes na vida profissional, mais ainda desde que eu estou morando em São Paulo. E hoje à noite, nós dois Master Trainers, fazendo parte da coligação de associações We Evolve, estamos aqui para falar de nós mesmos, né? Vamos nos apresentar para o mundo. E eu pensei hoje, pode ser interessante para as pessoas saberem como que se desenvolve uma carreira, um interesse nos trabalhos que nós fazemos, com foco para mindfulness, culminou num projeto em comum no Mindfulness e passou por várias coisas que nós estudamos na vida. E também aconteceu de nós termos esta atração por fazer parte de uma associação internacional que cuida de qualidade de treinamento no mundo. Estamos em 83 países. Nós temos a possibilidade de cada Master Trainer desenvolver seu projeto com seu estilo, do seu jeito, e concordamos em manter algumas premissas básicas, umas diretrizes, não regras, uns acordos sobre o que consideramos ser ética no mundo. E não para brigar com ninguém, mas para realmente promover, aparecer, para compartilhar o que podemos fazer atuando de forma sistêmica, íntegra, ética, com muito interesse, uma abordagem humanizada de desenvolvimento humano. Isso que me ocorre com a possibilidade para a nossa conversa. Todo dia muda, né? Que lhe ocorre com um bom papo para nós hoje? Olha, Arline, assim, o que você iniciou, eu acho que é um presente, porque ter um grupo de pessoas voltado para isso, não só traz uma segurança para todos nós daquilo que nós fazemos e também aquilo que nós ensinamos, mas também traz uma espécie de desejo de crescer mais, né? Aí eu fico aqui, você já está nisso de treinamento e desenvolvimento humano há quanto tempo, Arline? Depende de onde você conta o início da história. Onde tudo começou, né? Onde tudo começou. Mas não vamos tão longe assim, não. Depende um ponto de partida que pode falar da minha vida, e depois de minha formação em biologia, eu já estava trabalhando num laboratório na Universidade de Califórnia, fui chamada por um projeto, nem sempre as pessoas conhecem essa história. Foi de um professor da Universidade de Califórnia que pesquisava biofeedback. Isso numa época muito anterior, porque é muito tempo atrás, tá? Ainda morava nos Estados Unidos. E, quer dizer, milênio passado foi. E esse professor de biofeedback já tinha a intenção de aplicar isso para redução de estresse. Ele criou um projeto para fazer uma pesquisa com colaboradores da universidade. Um assistente dele era meditante, e aí dava aula de meditação, e eu dava aula de movimento e dança. E me colocaram para um controle. Controle? Imagina a surpresa deles. Uau! Eu tinha com este grupo, né, de pesquisa, eles experimentavam 3 abordagens, faziam biofeedback em laboratório, se ligam os dedos, aparelhos, mede resistência galvanométrica, frequência cardíaca, fizeram um treino de biofeedback para modular suas reações fisiológicas de estresse, praticavam aulas de meditação.
e faziam aula de movimento comigo. Aí era o controle, lembra? E aí, no final, a pesquisa foi qualitativa. O que mais te ajudou a gerenciar estresse nesse tempo? Eles falaram movimento. Movimento. Você fez a diferença, então. Assim, sem querer, mas isso foi o início do meu trabalho com desenvolvimento humano. Embora eu tivesse tido a expectativa de ser pesquisadora de comportamento animal, de animais sociais, da natureza, os animais em grupo, quando são sociais, manifestam comportamentos que fazem parte da sua evolução. Animais que vivem em estruturas sociais. Eu achei isso fascinante. Eu achava que eu seria uma bióloga silenciosa, observadora. Aí, em algum ponto, sei lá, soltou o verbo, alguma coisa assim. Você falou. Eu descobri que eu falava também, e foi por acidente, juro que foi por acidente que aconteceu esse. Não, as pessoas, não, Arline, não foi acidente. Ponto de vista, força da expressão, que eu não sabia que eu iria trabalhar com isso. Continuo muito pesquisador, continuo com essa pegada de ciência, que eu acho muito linda a ciência. Adoro descobrir coisas novas, esses traços sim. Só que eu descobri que eu interagir com pessoas impactava as pessoas. Eu não havia essa percepção antes. Na minha adolescência, não tinha essa percepção. Só aconteceu depois de eu trabalhar com movimento. E aí eu falei, que é isso? Não somente nesse experimento, mas nas aulas de movimento também, que eu conduzia as pessoas, aí mais da história, com movimentos da dança afro-brasileira. Afro-brasileiro. Uma Para norte-americana com dança o afro. americano sacode, esses movimentos sacodem. E as pessoas relatavam mudanças, não foi a proposta foi dar uma aula de dança. Depois de um dia inteiro no laboratório, eu queria trabalhar mais em outra coisa. Então, de dia, tubo de ensaio, computador, experimentos, pesquisa de biblioteca, e à noite eu atravessava o campus com aquele boombox da época, Sei, sei, com fita cassete, sei. ia para a extensão onde tinha aulas, não era uma extensão da universidade, onde as aulas tendiam a ser algo com cunha cultural. Aí eu fazia, e como eu não trabalhava com plano de aula, de repente, se eu fosse educadora física, eu teria feito assim. Eu fiz como eu já tinha aprendido com meus professores, a minha professora especificamente, e eu fazia espontaneamente. Eu achava o barato e ser espontâneo. E as pessoas achavam barato também. Achavam interessante se conectar com uma música que tinha ritmo, que tinha sensação, que tinha feeling, o que seria para o americano. E isso cria uma mudança de história de vida das pessoas. Claro, claro. Aí, em algum momento, isso perpassou meus filtros, né, mas minhas ideias preconcebidas sobre mim mesma que eu estava fazendo. Eu descobri que estava acontecendo já, foi um fenômeno, não dava para negar. Aí falei, então eu vou estudar isso, já que está acontecendo. Aí começou o movimento, vim para o Brasil com a intenção apenas de fazer uma pesquisa cultural e voltar a fazer uma pós-graduação na área da dança-terapia. Aí uma história virou outra aqui, fiquei um tempo da juventude, dançando, praticando dança, entrei num grupo de dança e descobri que não era para eu ser bailarina de palco, que eu reconectei, passeando por 1000 academias, eu reconectei com o trabalho corporal, como extensão da consciência. Aí voltou tudo. Em alguns momentos, o caminho, se você desviar do caminho, o caminho volta na sua frente, lá se encontra de novo. Esse é um assunto de mindfulness, de prestar atenção à nossa história. Então, isso veio bem do início. Depois foi PNL, coaching, hipnose,
mindfulness com muita atenção, agora com este nome, mas por várias formações terapêuticas, arte-terapia, abordagens psico, corpo, espirituais, como eu sei, 1000 cursos, 1000 experiências, nós não paramos, né? Não, porque eu lembro de você, Aline, eu te conheci naquele congresso lá no Rio de Foi, Janeiro. Que foi. ano foi aquilo? Foi 2001, 2, 3? Que ano foi? Você lembra? Alguma coisa assim. Hoje estava lembrando disso, e não foi o primeiro congresso, que parecia que era o primeiro congresso de PNL. Porém, alguns antigos dinossauros, né? Lá da Sim, época dinossauro de PNL, que no Brasil falaram, não, 15 anos antes havíamos feito um ensaio sim. de um congresso de PNL e não vingou. Hoje em dia vingou e Uhum. os profissionais de programação neurolinguística convivem, conversam, às vezes tem projetos em comum, como você e eu, cada um com seu trabalho, e tem momentos que a gente se junta para criar alguma coisa. E naquele momento lá, naquele momento que eu te conheci, bom, você já estava nessa área da dança, porque você tinha um Instituto Pensamento e Ação, não era isso? Se chamava, à época, Ah, é. Pensamento e Ação. Uhum. Legal. Você já pensava no pensamento e no próprio movimento. Exatamente. O padrão de movimento é uma metáfora para o movimento na vida. É Uhum. bem fractal, né? Está no microcosmos, macrocosmos, o que a pessoa manifesta num comportamento, às vezes numa frase carregada de significado, está conectado todo o padrão e toda a estrutura da pessoa. Aí isso fica muito fascinante também, o seu campo de psicologia, de entender o ser na abordagem que eu te vejo aplicando aqui no mundo. Então, como foi para você? Conte a história que você não contava antes, como você se envolveu nisso. Poxa, isso foi numa galáxia muito distante, há muito tempo atrás. Mas não, é brincadeira. Na verdade, a minha história é uma história de eu fui músico e aí na música eu fiz conservatório. Na época a gente falava muito sobre ir para o conservatório, assim que a gente via. O conservatório tinha várias disciplinas. Uma das disciplinas era a psicologia da música. A psicologia da música que tem que entender psicologia e pedagogia musical. Mas daí tinha uma professora que tinha um livro em cima da mesa chamado Sapos e Príncipes. Eu fiquei encantado com aquele livro lá. Eu falei, posso levar? Posso me empresta, professora? Ela falou, claro. Foi daí que tudo começou, né? Daí você volta-se para a PNL, volta-se para a psicologia. Importante. Eu não sei precisar a data disso, sabe, Aline? Mas o interessante é que tudo leva a gente num ponto. Nós temos uma história de trabalhar com gente, né? De trabalhar desenvolvimento de gente. Eu não sei se é desenvolvimento de humanos, mas de gente com certeza. Sempre voltamos na seguinte questão, né? Desenvolver esse tal de eu, que na psicologia a gente chama de ego. Você falou de mindfulness, que parece que se transformou não num modismo, mas um modismo que é uma realidade necessária. A cada dia mais a gente vê que nós estamos desconectados, mas não desconectados do nosso celular, nós estamos desconectados de nós. E parece que a minha história, tanto quanto a sua, é essa história de voltar para si, voltar para casa. E a casa somos nós. Eu percebi isso na minha vida. Não sei se você percebeu isso na sua vida, que sempre voltar para si, sempre olhar para dentro e ver que ali, além de ter todos os recursos que nós precisamos, nós encontramos o conforto de estar presente. Parece que é isso que Mindfulness traz para a gente. Você percebe dessa maneira também? Muito, que eu lembro inclusive eu lembro de momentos que eu precisava redirecionar a minha vida Uhum. de forma bastante séria, iria mudar a minha vida no dia a dia, relações, rendimentos, vários aspectos, cidade, país, né? Em Uhum. vários momentos tomei decisões assim. E nessas tomadas de decisão, eu lembro que teve um mergulho forte, algo de desprendimento, de reconhecimento, que onde
onde eu andei, trilhei neste último tempo, tem alguma coisa que clama por complementação e uma tomada de decisão que às vezes as pessoas, vai ser corajosa, Arline. Quando eu faço a decisão, não é coragem, né? Pode ser ingenuidade. Quando vim para cá, tipo, algo compele de fazer um movimento. Aí eu fico curioso para te perguntar, para mim, as artes são um caminho muito importante de complementar o que nós fazemos na cabeça tanto no dia. Aí eu quero que você responda, mas eu vou acrescentar um ingrediente, uma memória do Einstein, super gênio, ocupava sua mente de coisas que foram um legado para o ser humano. E também tem uma história dele que uma vez convidou alguém para sua biblioteca. Você tem biblioteca enorme, eu tenho esta, mais duas, três aqui na minha frente do outro lado, né? Eu ganhei. É. Ele convidou alguém, pegou, este livro aqui, pegou um livro e caiu do livro contra cheque de 10, 15 anos atrás, alguma coisa assim. Uhum. E o ser humano, talvez não nesse extremo, né, da dedicação cerebral, o ser humano fica distraído com seus pensamentos e às vezes não completa o essencial para a sua vida. Chega ao ponto bom, descuidados, né? De dar uma derrapada na rua. Já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes que eu caí na rua, depois de... Pô, isso é chamada para a realidade, para voltar para o sentido. Uou! Aí eu... minha atenção estava em outro lugar, com certeza absoluta. Batata, né? E com pressa você pode quebrar copos ou louça, pode dar uma topada no pé, pode esquecer de fazer alguma coisa, tentar usar a memória para cuidar das listas do dia a dia, mas descombina a distração em excesso com o cuidado da vida que se propõe a ter. E tem metas imaturas também. Esse é um conceito que usei ultimamente, se chama a lei invertida. Esse é Alan Watts, que vem do budismo, que também tem um pezinho na criação de mindfulness. Ele fala que a lei da inversão é querer muito alguma coisa, querer tanto alguma coisa que aguça o senso da falta daquilo, a ausência daquilo. E com essa condição criada pela pessoa, a sua meta acaba sendo uma reação para resolver a carência que ela produziu nela mesma. E nós sabemos da PNL, que eu gosto muito, que fala que todo comportamento tem intenção positiva, e essa intenção positiva de equilibrar alguma coisa. E nós mesmos que criamos desse equilíbrio. Se pudéssemos viver mais no equilíbrio, não precisaríamos de tantas metas, não iríamos cansar-nos tanto, haveria mais energia para perceber as metas maturas e verdadeiras e, pelo tanto, tem energia para fazer. E de quebra, pela qualidade do Estado, sabendo onde está a cooperação nisso, onde está o caminho que faz mais sentido, onde está a iluminação nesse caminho. Eu não sei, estou aqui, é uma improvisação. Se eu fosse música, seria jazzista. Você seria jazzista? Que legal! Seria uma boa jazzista. Obrigada. Mas quando você fala disso e se eu pudesse falar da música em si, quando o músico está tocando, ou ele está presente, ou ele não está tocando. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende lá no conservatório. Né? Ou você está presente, ou você não está tocando a música. O músico, quando entra no palco, às vezes ele está tão preocupado com a performance, com a plateia, coisa do tipo, que ele não tem aí, de fato, ou não consegue tocar adequadamente. Mas se ele tivesse nele mesmo, tocando e presente, com certeza faria uma ótima apresentação, faria um espetáculo muito belo. Então, eu acho que, se você olhar bem, toda vez que você está presente,
muita coisa boa acontece. Se você não consegue ficar naquele momento, cuidar de você naquele instante, você vai perder tantas coisas em volta, você não vai conseguir prestar atenção, e aí você pode escorregar, como aconteceu com você na rua. E eu fico imaginando a cena, você caindo. Não é uma cena, não. Não é uma cena, não. Eu Por lembro vários atos. lembro da vez que, olha como funciona a mente, no planejamento, né? Estava chuviscando de leve na minha rua, né? No meu bairro. Hora de levar os cachorros para uma volta. Aí é hora de cumprir essa tarefa rapidamente antes que caia mais chuva. Aí tem um declive na primeira rua que eu pego para sair de casa. E eu estava com a intenção de rapidamente, sabe, executar a caminhada para voltar, já pensando em outras coisas também. E aí eu simplesmente dei uma pisada, que eu estava andando rápido demais para a umidade que tinha na rua, nas pedras. E aí eu dei um passo de bailarina, graças a Deus, com uma perna dobrada atrás, uma perna na frente, além joelho, mas eu escapei mais do que isso. Aí eu ri depois disso, que estava fora de mim. O que eu estava pensando? Pois é. O que você abriu assim no... Que será, hein? Mas, Aline, assim, o mindfulness para você, você se tornou não só uma praticante de mindfulness, você ensina. Para você tá legal? Para você tá bacana? Fez diferença para você? De ensinar ou de praticar? As duas coisas. Pois é. Então, a primeira coisa de praticar, como eu já abri para as pessoas aqui, que ao longo da vida, por causa das várias andanças, desde 16 anos, quando comecei a praticar yoga sozinha por livros, que eu estava brincando com exercícios, eu já estava nessa exploração da mente e tudo mais. Vários momentos, por causa das formações, as formações mais terapêuticas que eu escolhi fazer, tinha esta abordagem de meditação, de interiorização, isso que estava acostumado, várias coisas com viagens, workshops, convivências, retiros, isso ao longo da vida. E eu não praticava sempre com a mesma consistência. Então, no ano 2017, especificamente, experimentei uma série, foi Tsunami, né? Muitas pessoas falam, mas você passou por tsunami. Foi uma vez por mês, coisas bem fortes da minha vida, bem impactantes, de perdas, de falecimentos e de doenças. E foi tipo um mês depois, o sistema não estava reequilibrando, depois uma coisa e outra. E a última pancada que para mim me impactou foi meu irmão perder a casa dele num incêndio na Califórnia. Eu estava no trabalho. Aqueles Aí eu, incêndios que acontecem na Califórnia. sim, ele perdeu a casa. Minha irmã ligou no meio do trabalho e falou que o Bill perdeu a casa no incêndio, foi tudo. Aí eu comecei a tremer. Aí foi tipo o sistema nervoso não estava aguentando mais. Uhum. Então, quando eu entrei nesse período de adversidade na minha vida, eu estava bem envolvida no trabalho e tentando fazer a vida funcionar, né? Conforme, eu vou cuidar disso, daquilo, eu vou fazer este movimento, este projeto para a vida dar certo. Não esperava por ter esta combinação de fatores e por não ter a prática em dia, foi muito mais difícil para mim lidar com a adversidade. Não estava conseguindo equilibrar entre uma e outra, né? Por a vida é randômica, às vezes, acumulou num período de poucos meses. Sim. E precisei praticar muito intensamente. E nessa prática muito intensa, chegou ao ponto, né? Pensando que a minha mãe foi diagnosticada com câncer, estágio 4. Ela está viva, está bem, o tratamento deu certo, mas eu estava com um período para eu fazer uma caminhada nas colinas, né? Pé de serra lá, na Califórnia. Que, pô, tem um monte de droga acontecendo. Eu pensei, pô, eu estou caminhando, estou respirando mais forte
E aí a vida é uma respiração por vez, é isso mesmo, não é outra coisa. É isso que cai no meu colo neste momento, é isso, uma respiração a cada vez. E foi, acho que naquele momento que eu comecei a retomar minha seriedade. Já tinha os recursos, né? Aconteceu de eu cruzar com mestres e tudo mais. E para mim foi um momento de chamado, né? Dizem que quem recebe muito é muito cobrado, né? Claro. Então foi uma decisão, foi um super treino e por comparação, eu posso dizer, quando a pandemia começou, eu estava pronta para essa adversidade. Então, isso que eu posso te dizer, como que foi para mim. Nossa decisão, você e eu, de trabalhar com Mindfulness, estava começando em 2019. Sim. Por interesse, né? por carinho, porque já estávamos nisso, você e eu, cada um à sua maneira. Trabalhar com pessoas, do meu ponto de vista, requer esta prática. Usamos nossa energia Com certeza. para interagir, fazer interface com os outros. Uhum. Então, já estávamos com esses planos e quando chegou a pandemia, você e eu, nós decidimos, vamos fazer. E de ter este papel na vida das pessoas, de transmitir mindfulness, nós notamos uma diferença. Muitas pessoas que falavam que tinham feito o seu curso, lido o seu livro, alguma coisa assim, mas não havia vingado na vida da pessoa. Sim. E fazer isso como uma escolha é até melhor do que passar por uma crise e precisar fazer isso. Claro. Então, aí que veio o nosso trabalho mútuo, você com sua experiência, usei o que eu tinha para oferecer de recursos, para olhar isso do ponto de vista de ressignificação, de acrescentar recursos para que a pessoa pudesse fazer uma prática de se esvaziar, se aquietar, as coisas que vêm à tona quando você faz isso. Não é uma prática tão inocente, você vai sentar quietinho 5 minutos, o que tem, né? Tem muito. Fale disso para nós. O que tem este todo de ficar quieto? Qual é a mágica, né? De tudo isso? Qual é a mágica? Porque, na verdade, eu fiz as minhas especializações, elas entram em duas áreas, tanto do mindfulness quanto da hipnose. Ambos usam o mesmo método, praticamente, a mesma forma, que é a atenção. Um se direciona para o consciente, o outro vai para o inconsciente. Quando você aprende a trabalhar com essas duas formas, consciente e inconsciente, você tem algo mais completo. Há 2 anos atrás, acho que bem 2 anos atrás, que eu fui hospitalizado, acho que você lembra disso, né? Com aquela, fiquei na UTI, aquela coisa que problema de pulmão, aquela coisa toda. E quando você fica acamado, você não tem muita escolha. Você está ali e você está com você. Você tem que aceitar isso. Quando você pensa que você tem duas máquinas, uma inconsciente, que é o controle do seu eu naquele instante, e a outra máquina inconsciente, que você pode criar novas possibilidades com os recursos que você tem. Para mim fez uma grande diferença, porque eu consegui exatamente a recuperação. Não é um estado tão simples assim, mas deu para se recuperar plenamente. Então, aquilo que nós começamos esse ano, que é esse projeto de Mindfulness, acredito, Aline, que quando eu falo que é um presente para o presente, eu afirmo isso de verdade, porque estamos numa situação hoje no planeta que as pessoas se perdem muito fácil. E tem muitas notícias que faz você se deslocar do aqui e agora para um outro lugar que talvez não seja tão adequado. Se nós todos pudéssemos voltar para esse momento, para o momento presente, e conseguir extrair o melhor da gente nesse instante, poderíamos fazer coisas inacreditáveis. Eu acho que é esse ponto que nós chegamos. Chegamos no curso fazendo isso com as pessoas. E vamos continuar fazendo isso daqui para frente. Eu acho que eu e você estamos juntos nessa, né? Sim. E tem uma coisa a mais a acrescentar. Como não foi um curso que vamos passar os conceitos, vamos praticar, não foi no estilo de treinamento vivencial.
que envolve as pessoas mesmo. E a comunidade que foi criada foi muito importante para as pessoas, daquilo que eu pude perceber. Uma relação, e ter um ingrediente de relação neste momento, e as pessoas sendo autênticas, sinceras, se não vulneráveis, como fala Brené Brown, que ficou bastante popular falando desse assunto, permite que relaxe com segurança. Acho que você pode falar disso também, que para relaxar o fator segurança é importante. Como que alguém vai saber que está seguro relaxar quando nem se conhece? Como isso é um desafio que podemos trabalhar com mindfulness e outras coisas que usamos? Porque a verdade é assim, quando a gente está inseguro, executamos comportamentos não tão adequados assim. Pensa num casal e uma pessoa tem um relacionamento, olha para outra e não sente segurança sobre si mesmo. Se ela não sente segurança sobre si mesma, ela não consegue ter segurança sobre o outro. Aí o ciúmes toma conta e a relação começa a se quebrar. Então, à medida em que a gente consegue tomar consciência da nossa segurança, ou que ela está dentro da gente, quando você se volta para dentro, e você já esteve seguro alguma vez, e você consegue parar para prestar atenção, enquanto você respira, o ar entra e sai, e você percebe isso, essa simplicidade do ar entrando e saindo, e deixar os pensamentos passarem, mas se voltar para a sua respiração, nesse instante você começa a trazer, eliciar essa segurança. E você vai ver, Arlene, que não está acontecendo nada de ruim naquele momento. Como não está acontecendo nesse instante absolutamente nada. Então, eu estou no aqui e agora. O fato de você simplesmente perceber o aqui e agora traz essa segurança, esse conforto. Parece simples. O duro é que é simples. É só você fazer. Mas você sabe, né? Sem praticar, não adianta ter tudo aquilo ali de livros. Se você não coloca em prática aquilo, você só tem uma estante bonita. Nada mais do que isso. Eu acho que mindfulness, como outras práticas, o convite sempre é a prática. A prática, sempre. O hábito é muito impressionante. Eu tenho ficado muito fascinado com isso. Inclusive, do meu ponto de vista, a pandemia facilitou, ou foi propícia para desenvolver alguns hábitos, por ficarmos mais ancorados no mesmo lugar. E minha metáfora do momento, e tendo experimentado a arrumação da minha própria casa, quanto mais arrumada a casa, mais fácil manter arrumada a casa. Sim. Porque só um pouquinho, só tem que pendurar isso, só tem uma tigela para lavar, no meu caso, que eu estou sozinha em casa, é bem mais fácil. É a mesma coisa com a mente. Uhum. Quando você mantém a prática da mente arrumada, em dia, com esse centramento, você não desequilibra tanto, e aí a manutenção é mais fácil. Então, até alguém conseguir engrenar e ter essas práticas de dedicar minutos por dia mesmo, não de forma reativa. Nossa, estou demais, zoada demais, eu estou precisando dar uma parada, vou ligar um vídeo de YouTube para meditar. O efeito positivo, transformador, inclusive para a anatomia, tem a ver com a prática e a repetição, porque, como dizem alguns neurocientistas, né, os neurônios que disparam juntos fazem uma fiação. Então, precisa da repetição para que a neurologia possa se reorganizar. Aí, realmente, de fato, as pessoas podem se encontrar menos reativas, não por segurar, por controlar, contar até 10, mas porque não acontece com a mesma força por esse equilíbrio. Fica mais fácil de fazer gestão da energia, das emoções. Sim. Com certeza. Mas é a prática sempre é a prática, né? Não tem como. Até as pessoas, já que você falou que você seria uma ótima jazzista, né? Você tocaria muito bem. As pessoas, quando escutam o improviso do jazz, elas falam: nossa, a pessoa não está tocando, ela está improvisando, mas ela não, talvez ela não acredite
que para improvisar você tem que ensaiar. Não é que o improviso é um ensaio, mas tem anos de prática fazendo a mesma coisa. Com essa prática é que o improviso surge. Então, o hábito é necessário que você tenha bons hábitos. Sim. Então, comecei o Mindfulness, fiz ali um exercício numa semana, fiz o exercício na outra semana, e depois no próximo ano, poxa, você não é um praticante, você não vai conseguir ter Não, os benefícios disso. Né? Então, a não, prática é é constante. diferente. E são as boas práticas, eu adoro essa metáfora do jazz, aliás, que improvisação, se quiser, em 2 notas, a pessoa está cravada de volta no tema principal, sabe exatamente onde está. Eu adoro observar a conexão da relação também, que eu acho que pode ser interessante dedicar alguns dos últimos minutos falando sobre relação com isso. Estava assistindo um DVD de Chris Booth, trompetista, um tanto Sim, popular, né? Ele chama vários convidados para tocar com eles. E aí ele tem relações diferentes, tem uma moça bonita que ele está meio paquerando. Teve um que chegou ao palco, foi o Sting. sim. Sting chegou no astral e dava para ver a interação com eles, um inteiro com o outro, inteiro, curtindo, uma esperando, aguardando, sem tédio, imagina, alucinação, mas a minha leitura, curtindo a interação, respeito, encontro mútuo de talentos e tudo mais, tem que estar acompanhando bem para saber o momento que é apropriado entrar, fazer junto, dar espaço para o outro e tudo mais. E muito estrago é feito nesses momentos, como você falou, por insegurança, um ciúme que a pessoa faz uma coisa que pode estragar a relação, ou rompimentos no trabalho, estresse, ferir o outro porque estava precisando. Dizem alguns, eu não sei, que meus atendimentos tendem a ser sobre produtividade, carreira e coisas assim. Eu acho que você pega os casos de relacionamento, aquele fama que é mais divórcio na pandemia, não sei, mas paixões também, que você nos diz sobre mindfulness e relações. Então, nas relações, é exatamente isso, né? Se eu tenho um relacionamento com você, na hora que eu te vejo, eu não te vejo, eu vejo você de uma outra maneira. Então, eu não te vejo no presente, eu alucino com você. A minha cabeça passa exatamente como um psicótico, né? Começa a ver você de uma outra maneira, num outro lugar, mas eu não consigo ver você no aqui e agora. Aí que surge os ciúmes. Eu perco a presença. Porque se eu olhasse para você nesse exato momento, eu estaria vendo você. Eu não estaria alucinando você com uma outra pessoa. Na psicologia, nos atendimentos clínicos, isso é uma frequência, isso sempre acontece. E as pessoas me falam assim, né? Gostaria muito que os problemas da minha vida acabassem. Né? Então, eu tenho uma triste notícia: eles não acabarão. A vida é um problema atrás do outro. Né? Como que a gente lida com eles é que faz a diferença. Né? E aí eu escutei uma metáfora essa semana passada, na verdade, que me impressionou muito, que eu acho que vem muito ao encontro do mindfulness, que é assim, né? Se você prestar bem atenção, o navio ele está ali no mar, tem muita água em volta dele, mas ele não afunda. Para o navio afundar, precisa entrar água dentro dele. Então, na hora que entra água dentro do navio, o navio começa a afundar. Tipo um submarino, começa a afundar. Se não tem água dentro do navio, o navio fica flutuando sobre a água. Então, com a gente é a mesma coisa. Os problemas estão aqui na volta. Nós temos um mar de problemas. A gente não vai afundar. Mas se você deixar que isso entre em você, talvez você afunde. Então, eu acho que na hora que você faz a prática de mindfulness e você fica com você mesmo, encontra você de volta para casa, você permite que tenha esta flutuação sobre os problemas e não entra em você e você não afunda. Acho que essa seria, eu gostei dessa metáfora, acho que vem bem ao nosso tempo, né? Vem bem ao momento em que estamos passando. E a gente pode aprender muito com isso. Boa mesmo essa metáfora. Dá para fazer muita coisa.
E no futuro, agora uma coisa aconteceu em agosto nessa organização. As organizações, você e eu, nós pertencemos a 3. Sim, Coaching, PNL, não, 4. quatro. Hipnose e Mindfulness, 4. E Uhum. aconteceu em agosto dos treinadores, master trainers do mundo, sentiram uma necessidade, uma vontade de ter alguma coisa que explica como que nós estamos aqui de abordagens diferentes, nem todo mundo acumula 4. No seu caso e meu caso, fazemos todos 4, outras pessoas não. Queriam ter uma identidade em comum e surgiu o Evolve, Uhum. para que com cada pessoa, de repente, precisa de várias abordagens diferentes. Então, evoluir a humanidade neste momento precisa de várias ferramentas. Uhum. Como você entende o futuro de desenvolvimento humano? Onde nós estamos indo? Chegamos até este ponto. E daqui Sim, para frente? olha, eu acho que a cada dia mais a ideia de que nós precisamos dar as mãos é mais evidente. Eu acho que o mundo individualista ele tende a desaparecer. Então, acho que essa pandemia mostrou que a única forma de salvar esse planeta é o envolvimento de todas as pessoas, né? Então, já que você falou do envolve, né, que você tipo, essa ideia de envolver, dar as mãos e não falar que isso é meu, isso é seu. Acho que agora o pronome não é mais o eu, o tu, mas seria o nós. É Uhum. cada dia mais eu penso nisso. O futuro na verdade ele está logo ali. Ele está logo ali na esquina. Então você fala, mas será que eu vou chegar? Vai. Mas na verdade o futuro ele sempre vai chegar da maneira que você vive hoje. Então você fala, poxa, como será o futuro? Quer ter uma bola de cristal? Viva hoje. Assim você vai perceber exatamente como vai ser o futuro. Eu acho legal, Aline, que a gente usou durante muitos anos na faculdade o estudo da genética. E a gente sabe que hoje a genética é importante, mas não pesa tanto, assim como já pesou. O que hoje está muito em voga, se pensa muito na epigenética. Uhum. É a forma como você vive hoje dita a forma que você será. E não são os seus genes que estarão definindo você no futuro, mas sim a forma que você escolheu viver no presente. Então, sempre que a gente puder fazer esse envolvimento das pessoas, a gente estaria contribuindo para um futuro melhor. Não sei se você pensa assim também? Acho totalmente pertinente. Eu reflito que nosso pensamento é muito influenciado por modelos que usamos na Uhum, atualidade. E replicamos as mesmas ideias. E isso pode criar um pensamento bitolado que faz projetar um futuro com a continuidade das mesmas coisas. Eu penso, não necessariamente. uhum, Não necessariamente. Então, eu acredito que podemos determinar os caminhos. Eu não tive tempo para ler hoje, mas eu soube que Prince William, da Inglaterra, Reino Unido, ele acabou de lançar um plano para recuperar o planeta. uhum. Deve Interessante. ser algo, uma proposta bem arrojada. Estou curiosa. E Uhum, penso aqui com toda a imagem, a força, o glamour que ele tem, pode ser um caminho que as pessoas escutem. uhum, Então, uhum, tem novidades a cada momento. Depende de onde foca a atenção, o que produz de energia para perceber as oportunidades. E estava escutando um áudio hoje de um líder espiritual. Ele estava falando que quando a morte chega perto de um parente na família, como as pessoas mudam diante daquilo. Que uhum, são os últimos momentos para conciliar o que tem que ser conciliado. E são capazes de compreender e se enxergar de uma forma diferente e tem até um senso de urgência. Urge uhum, fazer esse processamento, que não terá mais tempo para uhum, contar as mesmas histórias. É isso, definitivo. Ele lançou a conversa de 15 minutos, um áudio falando que como você cria as histórias que mantêm seu sofrimento.
estava provocando. E eu pensei que esse senso de urgência urge criar uma outra história, aconteceu junto com a pandemia também, pelo menos com quem eu ando. Que é agora, né? Que sentido tem, que controle há, o que é verdadeiramente importante, desde muito profundo até o ponto, quantos pares de sapato eu tenho aqui encalhados que eu não estou utilizando, porque eu estou de meia. Você está de meia. Eu descalça. Há 8 meses, eu estou de meia. De meia não precisa, né? Calça de bailarina, se chama calça de bailarina e meias, né? Sim, sim. Fica bem suave, Naná. Suave e macio. Isso, perfeito. Que delícia. Penso no seguinte, a ideia foi de passar uns 45 minutos aqui, e tem uma finalização que pode ser simpática, que eu vou convidar você a identificar do nosso papo 3 sacadas que você acha que vale a pena registrar. Se a pessoa vai guardar uma coisa ou 3 coisas, são as 3 sacadas que você identifica, que surgiram. Eu acho que o nosso papo ele fica assim, o autocuidado. Eu acho que o autocuidado é essencial. Eu só posso cuidar do outro se eu estiver bem comigo, então eu acho que o autocuidado ele impera sempre. Eu acho que o segundo ponto fica a presença, né? Você estar presente. E eu acho que a terceira coisa que fica é que o pronome nós, ele deve imperar daqui para frente. E você, Aline? Ah, eu acho que o que você falou da música, se você não está presente, não está tocando, eu acho que podemos ampliar isso. Esse comentário é fantástico. Então, o quanto que estamos vivendo se nós não estamos presentes? Ou, por outro lado, quanto poderíamos viver estando presente? Mais da vida iria passar por nós, iríamos ficar mais satisfeitos com o mais simples, por estar no presente. Nós tocaríamos Também, muitas músicas, né? a sacada de que uma maneira de falar isso no final, que a vida se organiza. As nossas vidas se organizam. Aí o nosso mestre Steve Gilligan ia falar que todos estão numa jornada do herói. E aí pode pegar caminhos e desvios, a sua vida se organiza e continua se encontrando. E estávamos falando do subtexto do que estávamos falando também. Você falou explicitamente ao falar da mente consciente e mente inconsciente. Que nosso, aqui está bem o livro ao lado, que eu andei usando esse livro. Ele fala nos reconhecimentos iniciais que a criatividade não é um ato isolado, mas ao invés disso, um processo mágico que ocorre quando a consciência individual se junta com um campo maior de consciência. E a vanguarda do desenvolvimento humano é entender que queremos a consciência, no sentido de awareness, e queremos o não consciente como uma fonte, um pool muito rico de recursos. Nós temos isso no nosso dispor, um privilégio sem precedentes ter isso. E por onde o ser humano trilhou até agora, nós temos isso como ponto de partida. Então, nós temos a boa fortuna de estar aqui com alguma coisa a escutar um do outro, a dizer uns para os outros. E aí estamos vendo que no final, com os Master Trainers estão aqui, estou vendo o Tiago Balheiro, grande coach, amigo, Maurício de Luna está aqui, Fernando Gil, do Peru, que falou na semana passada. Muito feliz em te ver, Fernando. Happy to see you too. Então, com isso, vamos nos despedir. Essa série de lives faz parte de uma iniciativa dos Master Trainers. Também vamos falar que a gente se gosta, né? A gente se encontra e aí cooperamos, curtimos, gostamos.
E a ideia de vocês que acompanham essa página aqui, hoje estamos falando em português, que é a língua do dia a dia que nós temos em comum. Tem bastante live que vai acontecer em inglês. E a ideia é de comunicar e criar uma mescla de mentes de uma forma jamais experimentada na face do planeta por conta deste momento e curtir isso. E deixar um registro Sem dúvida. do que está acontecendo. É um registro para todos. Nós estamos fazendo uma história e todos fazem parte desta. Sempre é muito bom. Muito bom. Então, me despeço de vocês. Um beijo no coração de cada um aqui. Um beijo para você, Alexandre, e família, para todos Sim. seus. Sim, também me despeço. Aline, é sempre um prazer falar contigo, querida. Te admiro muito, né? Estamos aí. Gente, muito obrigado aí pela presença e vamos conversando. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.